Vamos conversar agora com o deputado Haroldo de Oliveira. Esse segundo painel vai tratar do assunto financiamento de campanha. Era um prazer, deputado, conversar com o senhor. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. E eu queria saber o seguinte, vai participar agora desse painel e qual a tendência que está acontecendo no Congresso? Nós estamos a alguns dias da decisão final, que a comissão vai estar elaborando tudinho, vai encaminhar para o plenário. Qual a tendência? Olha, eu tenho muitos anos de Congresso, 32, e vou continuar nesse mandato. E todo início de legislatura existe um esforço para fazer reforma política. E tratam a reforma política apenas do ponto de vista partidário e eleitoral. E eu passo que a reforma política, no meu entendimento, é algo mais profundo. É algo que vai muito além da escolha dos representantes do povo, que é previsto na Constituição, logo no primeiro artigo da Constituição. Então, essa é apenas a escolha, mas a política, ela se concretiza no exercício do poder político, na ação do poder político. E nós ficamos fazendo reforma apenas desses procedimentos. Então o debate fica muito superficial, fica um debate sem profundidade, sem argumentação. A população também, para a população, é justamente a eleição e o partido são o que a população enxerga mais imediatamente, porque tem eleição de 2 em 2 anos, então tem propaganda no rádio e na televisão, então isso tem. Mas esse não é a essência da política, essa é uma parte de escolha dos agentes que vão exercer o poder político. A política é algo muito maior. A política é a governança geral, é a formulação, a aprovação de leis que regulam direitos, obrigações das pessoas e das instituições. Então, isso que é a política. Então, eu sempre fico pensando, não vai acontecer nada nessa reforma política. Apenas um ponto ou outro poderá conseguir maioria para ser aprovado, ser votado e aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado. Por quê? Porque esses assuntos são assuntos de interesse muito pessoal dos parlamentares. E os parlamentares, cada um tem um foco, tem uma visão. Então, a formação de maioria fica muito complicada, fica muito difícil. E como são emendas constitucionais, é preciso de 308 votos. Então, eu sou muito cético em relação a alguma modificação nesta reforma que está sendo proposta. Isso não causará uma certa frustração? Porque o povo foi às ruas, manifestou no passado, a presidente assumiu em cadeia, falou que ia mandar enviar, ia fazer reforma, era um clamor da sociedade. Você não acha que o povo quer alguma coisa, uma resposta nesse momento de crise que atravessa o Brasil? Não tem a menor dúvida, essa é uma grande frustração para a população, para os cidadãos principalmente, que estão focados, envolvidos em eleições, né, e militando muitas vezes em partidos e que refletem sobre as questões nacionais. Vai ser uma grande frustração. Mas aí é que está, eu acredito que nós temos que esclarecer que isso não é reforma política. A minha opinião é que reforma política, por exemplo, é você colocar um orçamento, que o instrumento mais poderoso da governança é o orçamento, que você pega recursos da população e aplica para a população, faz a redistribuição da renda e dentro das prioridades estabelecidas tecnicamente para serem aplicadas. Ora, esse orçamento que nós fazemos é autorizativo. Não tem nenhum sentido, abre espaço para todo tipo, inclusive, de corrupção. Agora, se fizéssemos um orçamento impositivo de execução obrigatória, onde realmente todos os níveis tivessem que executar esse orçamento sob pena de serem criminalizadas as autoridades que não fizessem, aí nós teríamos, então, um orçamento funcionando desde a base da pirâmide social até em cima. E nós teríamos uma grande reforma já aí. A outra questão, a distribuição de renda, a distribuição do bolo público, do orçamento público. Na Constituição foi estabelecido em 88, eu fui constituinte, me lembro disso, nós lutamos muito, 40% para a União dos impostos, 40% para os estados e 20% para os municípios. O que fez a União? Começa a criar taxas, contribuições e outras receitas
e que não entram no bolo do imposto. E aí vai crescendo, então, a centralização de todos os recursos na mão da União. Então, tem que fazer também uma reforma, né? Uma reforma que realmente reajuste essa questão entre os entes da federação. Mas seria uma reforma profunda, né? Que fosse realmente... Mas essa é a reforma que a população quer. Aguarde, Só que não quer, mas ela não sabe querer, porque, como eu falei, ela vê eleição e partido político. Mas a situação é muito mais profunda, é no exercício do poder político. E assim tem uma série de outros casos, né? Por exemplo, o Senado Federal. O Senado Federal deixou de ser a casa revisora das leis para se transformar numa Câmara Legislativa, inclusive criando uma distorção muito grande de representação, porque o Senado ele é eleito por voto majoritário, né? São 3 senadores por estado, eles têm outras funções, mas é que as funções do Senado hoje foram assambarcadas pelos ministérios financeiros, pelo Ministério da Fazenda, Planejamento, etc. E eles ficam, então, fazendo leis, como se fossem deputados. Eles tinham que ser a casa revisora, aquela casa que realmente recebe as leis e faz aquela análise final dentro da maturidade da representação dos estados, que o senador representa estado, o deputado representa povo. Então essas questões é que são questões de uma reforma política. Hoje pela manhã, no primeiro painel, o presidente da comissão, o Rodrigo Maia, esteve aqui de manhã. Ele acredita que realmente, como o senhor colocou, vai precisar de 302 votos para poder mudar a emenda constitucional. Ele acha que o Distritão sairá. Qual a sua visão, a sua experiência, o que indica, qual a sua posição, posicionamento também em relação ao Distritão, essas coisas, porque a comissão já vai encaminhar isso aí. O relator. Eu acredito que o Distritão é um dos poucos itens que poderá compor maioria mesmo para ser aprovado. Por uma razão simples, ele não é simplesmente, não mexe só no processo eleitoral do deputado, ou do parlamentar, do vereador, digamos, do deputado estadual ou federal. Ele mexe também porque ele vai funcionar como um instrumento que acaba com as coligações. Aí não vai fazer sentido fazer coligação. Se o voto é majoritário dentro do distrito, daquele distritão, que no caso é o Estado, então não precisa fazer coligação. A outra vantagem do distritão é que ele também vai acabar reduzindo o número de partidos, o número de representantes partidários, porque não tendo a coligação, o argumento da sobra que tem no voto proporcional, o que acontece? Os partidos menores vão ficando de fora. É o que vai acontecer e vai reduzir o número de partidos. Então o distritão eu vejo que talvez seja o item, né, da reforma com mais chance de ser aprovado, na realidade, porque ele funciona como fim das coligações proporcionais e funciona como também cláusula de barreira. Obrigado, deputado.